Se antigamente as lendas e histórias assustadoras estavam em livros ou eram passadas boca a boca, com o advento da internet surgiu uma nova forma de ler, conhecer e escrever: as creepypastas. Histórias com elementos modernos que se espalham pela internet e assustam até os mais corajosos dos usuários. Dentre os tipos de creepypastas estão aquelas sobre videogames, que transformam o simples ato de se jogar num verdadeiro terror. E a gente vai descobrir mais sobre lendas, rumores, boatos e coisas esquisitas dos videojogos logo depois dos recadinhos e a gente já volta. Não há nada de errado com seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço, o contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Freak Confidencial. E chegamos aqui agora na área de recadinhos do Mundo Freak Confidencial. Para por aí, que no final desses recadinhos tem uma surpresa, porque semana que vem, dia... Deixa eu conferir aqui, porque tá complicated. 25, se tudo der certo, de outubro, vai estrear o segundo X-Special do Mundo Freak. Cara, vocês não perdem por esperar. Não à toa que no final desse recadinho, vocês vão conferir em primeira mão o trailer, que vai estar também nas nossas redes sociais. Então, galera, se tudo der certo, vai ser um especial muito, 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 muito especial. Eu acho que ele vai ser a maior empreitada que a gente fez até o momento. Foi muito legal trabalhar. Queria mandar um agradecimento ao Júnior Nanete, né, que fez aí compôs a direção do elenco aqui comigo e com a Ira. E, cara, tá muito bacana. Então, se você já tá curtindo Aconteceu Comigo especial, que está muito maneiro, uma grande homenagem aí ao gênero slasher no meio podcastal, a gente vai ter agora o Último Contato, uma grande homenagem aos OVNIs, discos voadores, extraterrestres, com uma história de arrepiar os cabelinhos. Então, eu vou pedir encarecidamente pra você, ouvinte, você, caso queira e caso possa, você embarcar com a gente nessa. A gente quer todo mundo falando nas redes sociais, a gente quer mentions, a gente quer comentários, a gente quer RTs, porque é um trabalho muito grande, muito dispendioso pra gente, né? Então é algo que a gente dá pra vocês com bastante carinho, é um retorno que não existe, né, pra gente, né? Então é um investimento alto e que a gente faz porque a gente gosta, não só de vocês, mas a gente gosta de trabalhar com isso, né? Então a gente agradece muito, se como uma forma, um pagamento, vamos colocar assim, seria de vocês ajudarem a gente nessa divulgação, do boca a boca, falar, se vocês também têm contatos aí com veículos, vocês são de algum veículo, entrem em contato com a gente e fala, pô, Andrei, podia falar mais dessa série, podia dar um teaser, dar uma entrevista e tal. Eu e a Ira, a gente fica aqui aguardando o contato de vocês, então é isso, a gente espera muito que, enfim, vocês vão acompanhar o trailer, entrem no hype com a gente, mas antes da gente ir pro trailer, vamos dar aqui uns recadinhos bem especiais. Lives e postagens especiais do Mundo Freak. Você vai lá no @Mundo Freak, tudo junto, lá no Instagram, onde a gente tem lives especiais, muita coisa bacana, né? A gente tem as Killer Chicks, agora aí, no final de semana. A gente tem o Freak Review do Lucas e da Morilda. Nós temos as postagens e resenhas de livro. Cara, tá muito maneiro, todo o nosso conteúdo que nós estamos fazendo além do podcast, né? E lembrando a todos que o Mundo Freak Confidencial, ele é exclusivo do Spotify, ele é um braço do Mundo Freak, né? É o braço exclusivo, então a gente gostaria de lembrar isso pra vocês também. Então, pra vocês que estão escutando a gente no Spotify nesse exato momento, lembrar vocês agora de ir no perfil e clicar no sininho, porque o sininho ajuda você, nem me ajuda, não. Nem me ajuda. Tem os benefícios. Não nada concreto. É o benefício de lembrar vocês e mais gente escutando, etc. Mas o benefício maior é de você que tá aí, gosta do nosso trabalho e quer acompanhar tudo em primeira mão. Então, bora lá, sininho aí para vocês, beleza? E agora, antes de a gente terminar, que eu espero que vocês estejam ansiosos, vamos falar sobre os anúncios de quarentena. Anúncios de quarentena. Bem,
bem, vamos falar aqui da Camila Alves. Camila Alves é graduada em artes visuais pela Unesp e trabalha com design gráfico e ilustrações desde 2011. Então, assim, a gente recomenda aqui o trabalho da Camila. Então, para qualquer coisa que você esteja precisando aí, seja post nas redes sociais, logotipo, ilustração, o que vocês estiverem precisando aí, tanto para digital quanto para off, vocês entrem em contato com a Camila. Eu vou deixar o Behance dela, gostei muito do trabalho dela, tem umas coisas muito bacanas aqui. Então ela fala que ela trabalha com livros para editoras desde 2015 e também faz esse material offline, como flyers e banners também, além, é claro, como eu falei, das redes sociais, logotipos, ilustrações, etc. Então eu vou deixar aqui o Behance dela e o Instagram, mandar um beijo pra Camila. Espero aí que esteja tudo bem nessa pandemia contigo e que, enfim, pessoas consigam te encontrar para trabalhos bacanas aí pra vocês, beleza? Então, bora lá! Antes da gente ir pro trailer, último anúncio final, no post desse episódio, no nosso site, mundofreak.com.br, você já sabe, eu vou deixar pra vocês um grupo de Telegram. Porque, assim como a gente falou na nossa última semana, a gente quer fomentar mais esse lado da comunidade e tal, e a gente quer criar esse hype, assim, com relação à série, né? Então, assim, a gente vai ainda criar as regras e tudo bonitinho e tal, mas só pra fazer, inclusive, eu tô anunciando isso sem saber exatamente como fazer tudo isso, né? Mas até quinta-feira, na data de publicação desse episódio, eu vou ter aprendido e vai ter um grupo lá esperando pra vocês. Então, eu vou deixar um link aqui pra vocês de um grupo do Telegram, do Mundo Freak, grupo, canal, a gente tá vendo ainda, em que a gente vai dar muitas coisas bacanas e a gente vai estar colocando informações pra vocês exclusivas da série. A gente pode ter algumas coisas legais e tal. Estamos estudando pra fazer isso também para material para apoiadores, uma coisa ainda mais exclusiva. Então fica aqui a recomendação pra vocês também nos apoiarem caso queiram. É isso, gente, é isso. E aí fica aí o link pra vocês, se vocês curtirem, entrem no Telegram, beleza? Então, bora lá que agora sobe a música, Murilão. Você acha que os OVNIs podem ser uma ameaça? Eu não acho. Tenho plena certeza disso. Não falei? Eles estão aqui. Como assim? Às vezes, durante a noite, eu consigo escutar eles no telhado. Eu sonhei com ele de novo. Eu tava errado. É real, é tudo real. O meu sonho. Beto, fica calmo. O que esses seres querem é recurso humano para fazer experiências. Eles não estão interessados no que pensamos ou fazemos. Eles só trazem desgraça e tragédia. Beto, quando eu contar até 1, você vai despertar do seu sono. Foi sim, senhor. Foi quando vimos aquele fogo no céu. Último Contato. Estreia semana que vem. 25 de outubro. À 00:01. This episode is brought to you by FX's Feud, Capote versus the Swans. Inspired by actual events, the series tells the story of Truman Capote and the women he betrayed. The original housewives. They were society's most elite women. Rich, glamorous socialites who defined a bygone era of high society New York. From creator Ryan Murphy, this drama series features an all-star cast, including Naomi Watts, Demi Moore, and Diane Lane. FX's Feud premieres January 31st on FX Stream on Hulu. Longos dias e belas noites, queridos ouvintes do meu Brasil que estão aí com o controle na mão, eu não disse qual. Eu sou Andrei Fernandes e estamos aqui para sentir um medinho, afinal de contas, revisitar os antigos jogos, ou por que também não, os novos, para falar sobre a maldição deles. Eu queria muito fazer uma piada agora, puxando alguma das empresas, mas eu acabei que não... Enfim, não me preparei pra esse episódio tanto quanto eu queria. E pra mim já temos aqui nosso queridíssimo jogador número 1, Luca Balaminuti. E aí, galera, hoje a gente vai descobrir que quem tem disquete tem medo. Olha aí, ó. E temos aqui nossa Red Player 2, Juliana. Falar em disquete, esses dias eu explodi a cabeça da minha aluna, que tem 20 anos, porque ela não sabia que o botãozinho salvar era um disquetinho. Cara, isso aí dá uma tristezinha, né? Tristezinha, amigo?
Tristezona. Estamos ficando velho, Magneto. Isso aí é um problema sério. É tipo, a criançada de hoje em dia, né? O Wi-Fi é tipo poderes de Deus, né? Porque não existe a ausência do Wi-Fi. O Wi-Fi tá junto com o oxigênio no ar, né? Não existe hoje ficar fora da internet, né? Agora vamos deixar nosso período de velho reacionário conservador aqui para outro episódio. Vamos apresentar aqui nossos convidados. Temos convidados incríveis. A gente não quer assustá-los logo de início, apesar de que tô desconfiado. Eu não sei vocês, ouvintes. Se vocês souberem, vocês me mandam e-mail, me mandam DM. Você fala assim, ó, descobri que essa pessoa é gamer. Nunca mais chamo. Então, fica aí, espero que vocês me ajudem aí a fazer uma denúncia aí, se eu chamei aqui, é porque eu acho que não é, mas vai que é, né? Temos aqui nosso queridíssimo Marcelos, por favor, se apresente. Meu nome é Marcelos, eu produzo conteúdo sobre essa coisinha aí chamada jogos eletrônicos já há mais ou menos 10 anos. Predominantemente escrevendo, agora eu tô fazendo lives também, mas eu não sou gamer, eu aperto botões e coisas acontecem na minha tela. Maravilhosa, que eu cansei aqui de elogiar nos bastidores, nossa queridíssima, por favor, se apresente, Letícia Mota. Opa, primeiro prazer estar aqui, sou fã de todos que estão aqui ao meu lado, e nessa vez a posição contrária, porque eu sou ouvinte do Mundo Freak há tantos anos e admiro muito todo o trabalho de todo mundo que tá aqui, então muito feliz. Cara, eu sou comentarista de Valorant nas horas vagas, brincadeira, é a minha função principal aí pela Riot Games, fazendo campeonatos, e não quero entregar que eu sou gamer não, porque gamer hoje em dia é um negócio meio complicado de se falar, né, então jogo aí desde criança, desde muito cedo, sempre joguei, sempre gostei de trabalhar, sempre pensei, né, em trabalhar com jogos, e hoje estou aí não jogando, mas comentando quem joga melhor que eu. Mas isso aí é o eterno paradoxo, né? A pessoa que quer trabalhar com jogos, ela se amaldiçoa, porque ela para de jogar e começa a trabalhar. E o que ela ama, passa a odiar. Será que é o teu caso, Led? Olha, Andrei, vou dizer que tem um pouco disso, viu? Você vira adulto, aí você percebe que as coisas deram meio errado, assim, porque você pensava, não, quando eu virar adulto, eu vou ter todo o tempo do mundo pra eu fazer o que eu quiser. Porque eu vou trabalhar, só que daí você percebe que não dá, isso é um paradoxo, eu vou trabalhar. E acabou. E aí você pensa, não, eu vou trabalhar com games. Amigo, esquece. Você nunca mais vai jogar. Porque minha vida hoje é assistir quem joga melhor que eu, comentar o jogo do cara. Eu chego em casa, eu tô simplesmente moída. Eu já gastei minha voz, não consigo nem comunicar com os amigos ali. E no máximo ele fazer uma streamzinha e tal. Mas tem disso sim, viu? Tem disso sim. Você fica bem... Quanto mais você trabalha com o que você ama, mais você começa a contestar o sentido da tua existência, eu diria. Nossa. Que tristeza. Eu tô do outro lado do espectro, né? Porque eu esqueci de comentar na minha apresentação, eu trabalho também como colaborador do Start, que é o portal de jogos da UOL, e quase sempre fazendo análise, né? Então tem hora que o meu trabalho é jogar muito mais do que eu por mim mesmo jogaria. Por exemplo, um jogo que eu gostaria de ter meio mês, se pá, até um mês, para ir jogando no meu ritmo com calma, eu tenho que terminar em 4, 5 dias. Assim. Então é um outro extremo. Assim. Jogar demais quando você queria estar jogando ali só 2 horas. O tom da sua voz já me dá o sentimento que você passa aí com esses jogos, né? É isso aí, rapaz. Andrei, antes da gente começar, eu queria só adicionar um comentário rapidinho, que hoje a gente tá batendo um recorde que nunca foi alcançado antes no Mundo Freak. Eu tô muito feliz, que é a maior densidade de Piracicabana em um podcast do Mundo Freak. Eu e a Letícia aqui representando Piracity só nas capivara-lada, bicho. É nóis, pamonha neles. Cara, quando eu descobri isso foi sensacional, Lucas. Meu Deus, a gente compartilha a vivência de sermos piracicabanos, e isso poucas pessoas têm a honra de falar. E não nos conhecíamos, hein? Não, eu estudei com a irmã dele, cara. Eu descobri isso pelo Mundo Freak, foi incrível. Esse dia foi incrível, ficou marcado até hoje na minha vida. Sou caipira, fora, Nossa Senhora! Meu Deus, Lucas, meu Deus, tá estourando, gente. Eu vou ter que colocar aqui um limite de Piracicabana aqui nesse podcast, porque não tá dando. Vou contar outra coisa engraçada. Não sou piracicabana, mas estudei com piracicabano, e aí eu perguntei assim, olha lá. Não quer nada? Eu falei, ele não vai conhecer. Daí eu falei, ô Lucas, você conhece tal e tal pessoa, tal família? Ele, ai, conheço, com aquela cara assim pra mim. Aí eu fiz assim, que bom que nós temos a mesma opinião sobre essa pessoa. Só tem 3 pessoas em Piracicaba, pelo visto, né? É isso aí.
Ai, gente, mas vamos lá. Creepypasta, voltando aqui pro tema do episódio. Se você não sabe o que é creepypasta, por favor, vá tomar a sua terceira dose da vacina. Mas caso você esteja aí fora da escala do que é creepypasta, creepypasta é algo que já foi bastante discutido aqui no nosso podcast do Mundo Freak. Por favor, coloque aí creepypasta na busca. Apesar de que eu acho que a gente nunca gravou um episódio só sobre isso, né? Tá sempre ali na borda, na fronteira dos temas que a gente tá falando. Mas creepypasta seriam como, vamos dizer assim, contos/relatos de horror que são divulgados pela internet e replicados indiscriminadamente, em que pessoas vão adicionando cada vez um ponto mais e tal. Tem autores, né? Tem muitos autores que são conhecidos por terem feito creepypastas, mas geralmente são histórias que elas transcendem um pouco essa ideia do direito autoral e vão entrando aí em diversos elementos aí de fóruns de internet, né? E aí relatos que pessoas que gostam de ler, um muito conhecido provavelmente que você conhece, mesmo sem saber que é uma creepypasta, é o Slenderman. Acho que talvez seja a mais conhecida delas. A gente tem aquele conto lá do experimento russo do sono, o Jeff the Killer, Kendall Cove. Tem um dos episódios melhores já lançados do Mundo Freak, o episódio do Mundo Freak 174, Fundação SCP Segurar, Conter, Proteger, que é uma das maiores, se não a maior creepypasta colaborativa da internet afora. Exatamente, né? O próprio Bode em Pé é considerado aí uma creepypasta, né? Então, não Bode em Pé, né? Tem um nome específico, né? O Homem Bode Anansi, que é do qual é adaptado. Enfim. Agora que vocês já estão ambientados, creepypasta, ouvinte creepypasta já estão conhecidos aí, vamos falar de jogos, né? Porque a arte de jogar ela é muito interessante, porque ela lida com conceitos... O cara do Lucas. A arte de jogar. A arte de jogar... Desculpa, eu tô tentando falar bonito. Hoje em dia, na sociedade... Tem os jogos e tem as creepypastas dos jogos, tá bom? Isso aí. Dos videojogos. Creepypastas dos videojogos. Do entretenimento, do ludismo eletrônico. Olha, nudismo eletrônico, depende do jogo. Vocês estão chique demais, rapaz. Exato. E vamos começar com talvez uma das maiores dela, né? Que, pra quem não sabe, a gente tem aí o Nintendo 64, lançado em 1964, pra quem não sabe, é verdade esse bilhete. É um grande console aí que fez bastante sucesso nos anos 90 e foi desbancado pelo PlayStation, né? Foi um grande concorrente aí com a derrocada da Nintendo nos anos 90, pro finalzinho dos anos 90. E a gente tem o The Legend of Zelda Majora's Mask, né? A Máscara de Majoras, que é pra mim um jogo do coração, é um dos jogos da minha infância. Eu tenho ele mais no coração do que o Ocarina of Time, inclusive, porque foi o jogo que eu tive, que eu joguei pra caramba, né? Que é um jogo muito desgraçado, né? Por si só, né? Ele já é um negócio muito doido. Quem aqui já jogou? Levanta a mão. Talvez o meu jogo favorito até hoje. A gente, inclusive, fez um Freak Review lá no Instagram, todo sábado às 9 da noite. Freak Review! A gente falou sobre Majora's Mask, porque ele é um jogo extremamente profundo, e como ele é bobinho, assim, tem uma pegada meio pra criança, às vezes passa despercebido toda a profundidade por trás dele. Então a gente fez uma análise mais filosófica dos conceitos por trás do Majora's Mask. Recomendo lá o Freak Review, que tá no Instagram do Mundo Freak. Mas ele é legal porque ele é um dos primeiros jogos, assim, pra criança, assim, que eu tive contato, que ele é mais sombrio. Ele tem uma temática que envolve espíritos, morte, maldição, e ele tem músicas muito mais pesadas, aquelas vozes de fundo que ficam... Só isso já deixa a criança já... Nossa senhora, né? Nossa, tô imaginando o Lucas jogando com 8 anos. Nossa senhora! Meu Deus! Né? E falando em Piracicaba, Leti, você curte então Majora's Mask, né? Você jogou? Cara, é meu Zelda favorito também. Eu lembro que eu joguei também muito cedo, assim, quando eu era muito criança. Só que naquela época, cara, eu fiquei com tanto medo do jogo, assim, tipo, tanto medo. É tipo aquele filme que você vê tarde da noite, você tá passando assim, quando você é criança, sua mãe tá assistindo, você vê um negócio ali que não era pra você estar ali. E aí você fica meio em choque, tá ligado? Eu lembro que eu senti isso quando eu acho que eu peguei emprestado o videogame de alguém, assim, na época. Aí eu falei, vou jogar esse jogo aqui. Aí me aparece um boneco ali com uma máscara completamente creepy, me lembrou palhaço, assim, e eu já tinha medo, né? Tenho fobia de palhaço. E aí pronto, aí o negócio mexeu comigo, só que daí, quanto mais mexe comigo nesse aspecto, mais eu gosto, né? Então, depois de uns anos, assim, eu fui zerar o jogo, adorei. Ele tem uma pegada de tempo, né? Ele te coloca pra pensar bastante. É um jogo, tipo, realmente com uma camada bem profunda. Eu sinto que ele traz um pouco desse horror japonês. Eu sou muito fã de jogos japoneses de terror, né? E ele traz um pouco desse viés, assim, que eu sinto nos jogos de horror japoneses, que eles não te dão um horror tão de cara, mas eles vão enfiando ali numas linhas, numas brechas, e você vai ficando
Você vai ficando cada vez mais oprimido, assim, pelo que vai acontecer no jogo. Sim, com certeza, com certeza. Pra você também, né, Marcelos? Então, não é o meu Zelda favorito. Eu acho que eu sou um pouco mais... Tchau, Marcelo, a conexão tá ruim. Fala mais rápido, não tô te escutando. Tá que mancada! Eu sou mais tradicionalzinho. O impacto que o Ocarina teve pra mim foi mais forte. Eu joguei ele na época. A minha situação com Majora's Mask é engraçada porque eu joguei ele na época. Ele me impactou muito pelas mecânicas, pelo o modo como a rotina de cada personagem tem os seus horários e suas nuances. Assim, pra mim, videogame ia ser aquilo no século XXI todo e nunca mais foi aquilo. Mas joguei na época, adorei, terminei e passei muito tempo longe. Eu tô jogando ele agora ao vivo, né? Tô fazendo live do jogo inteiro, sem lembrar de muitas coisas. E eu tô ficando chocado ao vivo, com várias coisas que acontecem que eu falava, cara, como que a gente era pequeno e se deparava com isso? Acho que ele tem muito essa pegada de luto, né? Sim. A iminência da morte. Você pega máscaras, que são personagens que alguns morrem na sua frente, inclusive, né? E é engraçado como ele aborda uns temas, por exemplo, pensando na nossa realidade agora, tipo, a lua vai cair, vai destruir tudo. E eu, jogando, reparei que existem todas as versões de interpretação disso na cidade que você percorre. E tem os negacionistas, assim. Tem os caras que viram e falam, pra que cancelar festival? A economia não pode parar. Bora comemorar o carnaval. O mundo não vai acabar. Tem que comemorar o carnaval. Não pense em crise e trabalhe. Tipo, não tem que cancelar. Toma cloroquina que a lua não cai, né? Tem uns lances desses muito doido. Isso num jogo a versão japonesa de 99, né? A americana é de 2000. Ele aborda tanta coisa que conversa com o que a gente passou nos últimos anos que eu fiquei maluco. Uhum. Ju, você jogaria um jogo que a lua cai e destrói o mundo? Total. Eu inclusive, recebi sopros, assim, que falaram assim pra mim, vai lá assistir o Majora's Mask que o Marcelo está jogando, porque diz que tem um monte de coisa de magia e o povo tá querendo saber se é mesmo. Porque eu não joguei, eu não sou... Então, né, eu não fui uma criança nintendista. Eu comecei agora, depois de velha, Nintendo. Eu acabei de botar as mãos no meu primeiro Zeldinha. Então, assim, eu nem comecei a jogar tal. Mas falaram assim, vai lá ver ele, que diz que tem uns negócios de magia lá, que o povo quer saber. O povo quer saber. Aí eu fui lá assistir, entendeu? Pra ver se era verdade. Mas jogaria, opa! Sim. E é muito interessante que, assim, naturalmente, ele já é um jogo muito sombrio, porque ele pega tudo que o Ocarina of Time foi, né, e dá uma distorcida, né? Principalmente porque na época do desenvolvimento, da produção dele, você tinha... Foi um jogo que saiu muito pouco tempo depois do Ocarina of Time, né? Então você não tinha um tempo hábil pra produzir um jogo todo do zero, né? Então a ideia era pegar um pouco do design dos personagens que já tinham, né? Até a modelagem 3D dos personagens, algumas ambiências, algumas coisas, e você leva pra um jogo mais limitado, né? Ele é muito menor do que o Ocarina of Time de tempo de jogo, né? E pra resolver isso, né? Como é um espaço menor, são menos chefes, ele joga você numa atmosfera de puzzles, né? De que você precisa resolver os problemas da vida daqueles NPCs que estão ali na cidade. E só através disso você consegue avançar. Então ele troca um pouco essa coisa de você ficar indo a cavalo por grandes distâncias e vários inimigos por uma coisa meio que de, você precisa resolver as coisas em 3 dias e você tem esse artifício do jogo de você tem 3 dias pra resolver. Se você não consegue, você tem que levar a sua Ocarina of Tempo, né? Que é uma flautinha do jogo. Você toca o som do tempo e você volta, né? Se aldear, Andrei, cada personagem no jogo tem um lamento diferente e você vai colecionar os lamentos dele em formas de máscara e salvando todo mundo, você entende o que é ser ruim, o que é ser mal, o que é ser um vilão e fecha o jogo. É maneiríssimo, joguem, galera. Mas não é pra falar do jogo que a gente vê aqui, né, Andrei? O Majora's Mask começa a primeira creepypasta de jogos que a gente conhece. Qual que é essa creepypasta? De fato. E isso é interessante porque o que o Lucas tá falando é muito bem. Eu acho que talvez não tenha sido a primeira que tenha coisas sombrias ou terror dentro dos jogos, mas tem um pouco dessa coisa, porque você tem um usuário de fórum chamado Alexander Hall, que ele é conhecido como nome de usuário Jeduzable, que ele escreve meio que um conto pra internet, né? Que ele cria uma história, ou passa, né? Porque fala que ele mesmo tava numa vendinha ali das redondezas, da vizinhança. Você tem muito nos Estados Unidos aquelas feiras de você, quero me livrar das coisas que eu tenho. Venda de garagem. Venda de garagem, perfeito. E aí o moleque, o Jeduzable, chega e fala, velho,
doido que tá vendendo as coisas, você tem algum jogo de Nintendo 64 pra me vender? E aí ele compra uma fita do The Legend of Zelda Majora's Mask, né? E já começa meio estranho, porque a fita, ela não tem não CD, né? A fita de videogame, ela não tem um encarte, né? Ela tá sem encarte e tá escrito só, né? O nome do jogo no canetão, assim. Então já dá um pouco dessa atmosfera que é uma coisa meio errada, né? Alguma coisa meio que tem alguma coisa errada. E é interessante porque ele leva pra casa e aí ele começa a ser assombrado supostamente por uma assombração do antigo jogador. Quando ele coloca o jogo no videogame, você já vê que já tem um jogo ali dentro iniciado, né? Que é um tal de Ben, que é o nome do save que ele tá utilizando. E aí ele entra, dá uma olhada ali e acaba deletando aquele save, porque, afinal de contas, ele comprou, não tem mais Ben nenhum, ele vai deletar só e continuar o jogo, né? Do zero, da maneira dele. E é aí que começa coisas bizarras a acontecerem, né? Eu queria só adicionar uma curiosidade sobre o surgimento dessa creepypasta, que eu acho que vem muito de uma cultura que era muito forte nos anos 90 e pegou o começo da internet, que era coisa de... Parecia que tudo era possível nos jogos, porque tinha dicas e passwords que desbloqueavam coisas que você nem imagina que estavam ali. Uhum. Mais ou menos nessa mesma época, tinha uma lenda muito forte na internet que era possível pegar o Triforce no Ocarina of Time. Sim. Que são os 3 triângulos das deusas que criaram o mundo do jogo, assim. Isso era muito forte nos fóruns e não tinha hoje o conteúdo que a gente tinha para desmentir, para falar, não, isso não existe. Tudo poderia ser possível. Não tinha nem a capacidade de abrir o código do jogo para fuçar, né? Hoje o jogo sai e o código já tá aberto. Todo mundo já fuçou tudo no jogo, já sabe tudo do jogo a hora que o jogo saiu, né? Antes não tinha isso. Exato. E aí, quando apareceu essa história do Ben, do Majora's Mask, ela começou mais ou menos nessa mesma pegada. Alguém tem um jogo, aconteceram coisas e tá compartilhando uma curiosidade, uma esquisitice. Vocês sabiam que existia isso aqui? E eu devia ter uns 15 anos a primeira vez que eu assisti, eu acreditei. Eu não acreditei de, nossa, com certeza estava amaldiçoado, mas eu fiquei cabreiro de dormir de noite. Assim. Claro. Mas isso é o bom da creepypasta, né? Fica naquela fronteira do, isso é verdade ou isso não é, né? Ainda mais pro jovem, né? É muito legal quando você é jovem, você gosta de ficar lendo creepypasta na internet, é muito maneiro. Mas uma coisa que era muito forte, por exemplo, ele abriu o jogo, né? Que tinha um save do Ben ali, tentou deletar, e a partir desse ponto, quando ele ia jogar, os outros personagens os personagens do jogo, né? Com quem você interage, passaram a chamar ele de Ben. E às vezes eles apareciam em lugares que não deveriam estar. Uhum. A música ou ela bugava ou ela começava a tocar ao contrário. E tem uma estátua do jogo que é uma estátua que você usa para resolver alguns puzzles, que você toca uma música e você cria uma versão de si mesmo sem alma. E o Link, que é o protagonista, pode tocar a música e fazer uma estátua dele mesmo. Essa estátua, por si só, no jogo original, ela já é bem macabra. Um sorriso meio bizarro, um olhar fixo, assim. E a creepypasta conta que essa estátua começou a aparecer em lugares aleatórios, perseguindo o jogador durante o jogo. Ele tentou resolver isso de várias maneiras, né? Tentou fazer glitch, que é você intencionalmente quebrar o jogo, né? Explorar alguma falha do código do jogo para, por exemplo, tentar habilitar um quarto dia, que não existe no Majora's Mask em si. Ele tentou fazer isso e quanto mais ele tentava resolver e solucionar tirar o Ben do jogo, porque ele tava ficando cada vez mais impactado como se estivesse sendo perseguido na casa dele, assim mesmo, né? O vídeo é muito legal, né? Tem um vídeo do YouTube, né, que ele supostamente grava, né, que é a estátua sendo evocada, sem a música, né, que seria o correto, em locais aleatórios. E é muito assustador, porque a estátua já é bizarra, né? É a estátua com aquele sorrisinho esquisito, sorrindo pra você, eita. Eu acho que tinha que ser uma Majora's Mask pra começar essa cultura, porque o jogo em si é o que a gente tava comentando, ele já tem muitas dessas coisas desconcertantes, assim, né? Sim. E eu, pelo menos, a memória que eu tenho era disso, né? Foi a primeira vez que eu tive contato com a ideia de que uma coisa macabra do jogo poderia não estar só no jogo, ela poderia começar a impactar uma coisa meio chamada. Eu acho que a pegada de creepypasta de videogame é essa coisa de que não é mais um espaço seguro, aquilo pode sair e avacalhar sua vida. Assim. Nossa, eu pensei nisso também, na ideia de você vai alugar um filme, aí você bota a fita lá, é um outro bagulho nada a ver, assim, que, macabro, meio surrealista,
começa a invadir, né? Também vem um pouco na minha memória essa questão dos medos humanos, né? Questão medo do desconhecido. Porque o jogo já é uma parada que, assim, ela é programada por uma outra pessoa e você já não sabe o que vai acontecer ali. Às vezes o cara pega a fita, já é uma fita, assim, que já tá com um escrito ali diferente, então já é uma coisa meio misteriosa, aí o cara bota lá, pronto, é um negócio, assim, surreal. Tem várias histórias que derivam disso, né? Até a questão do doppelganger mesmo, né? O cara começar a ver os mesmos personagens, só que de diferentes formas, de uma forma mais macabra, ou o jogador que cria o personagem lá no MMO abandonado, né? O server abandonado, e aí tem um NPC igualzinho a ele, perseguindo ele. Então, tem umas coisas que se repetem nessas histórias. E normalmente é esse elemento que te invade, né? E é o medo de ser invadido de alguma maneira. E é uma constante, especialmente nessas creepypastas de MMO, que se acha direto no Sleep e tal, os pessoal falando de eu fui jogar em um server abandonado e eu encontrei tal elemento lá, umas coisas bizarras, né? Que não era pra estar lá, mas tá lá. E aí você pensa, cara, como? Sim. Se é programado, como? Então, eu acho que essa questão de você ter algo programado dá uma coisa muito interessante, porque é o seguinte, quando você vai pro filme, por exemplo, tipo Chamado, você já pressupõe que aquilo tem alguma coisa mágica, né? Tipo, é um salto muito grande, você fica, não é possível. Só que na programação do jogo, você nunca sabe se foi um programador filho da puta que fez aquilo, se, por exemplo, você tá jogando um jogo online, algum GM desgraçado tá fazendo aquilo com você, né? Então, você tem muito disso, e eu acho que a fantasia do jogo tem muito dessa coisa do imprevisível, né? Do próprio bug em si, né? De que a gente tá num mundo que é, tipo, simulado e com coisas muito controláveis e que você sabe a lógica quando você aquilo lá. Você tem um ponto A que você começa, você vai zerar o jogo pra um ponto B e a mecânica do jogo é algo que você vai aprender, mas que não tem muita coisa pra qual fugir dali. E quando essas coisas começam a fugir, né? E essa é a questão que o próprio Jerusalém aqui, Jedusable, ele fala bastante, né? Que esse jogo que ele joga, né? Tem bugs nos sons, nas texturas, nas falas, né? Os NPCs, tipo assim, você coloca o nome do save do jogo, vai ser o nome que as pessoas vão estar te chamando dentro do jogo. E aí, do nada, do jogo já começado, as pessoas começam a trocar o nome dele pra Ben, né? Que é o save anterior, né? Como se o Ben de tipo, uma abreviação de Benjamin, né? Um nome mais americano. E você tá sendo chamado por um nome que você não conhece. Tem uma estátua bizarra te perseguindo, diálogos que você nunca viu em um jogo que você conhece, flashes e, de repente, grito de criança. O editor vai colocar um aí pra você. Diálogos estranhos, cara, e cada vez mais sinistro. Você criança, você não sabe de onde veio essa fita, e todo mundo falando bem, quem que é esse bem, E de repente, quando você volta pro jogo, cara, aparece o nome Your Turn, seu turno, e depois o nome Drowned, afogado. Então, e isso é muito legal, né? E ele começa a entrar em loops dentro do jogo, que são loops, tipo assim, que ele não consegue mais avançar com o jogo. Então ele começa a tentar investigar, cara, que fita é essa? E ele vai tentar perguntar pro vizinho, e ele descobre que o vizinho se mudou. E aí ele vai tentar investigar, tinha um bem na vizinhança? E ele começa a ver que a 4 casas da casa dele, tinha um moleque chamado Ben, que morreu afogado. E aí você começa a entrar um pouco nessa pira do jogo, de que existe uma maldição dentro dessa fita, e que o espírito do moleque tá dentro dela e começa a te perseguir. E isso é muito doido, né? Porque aí você adiciona um pouco dessa camada de caraca, que vem agora? E aí é muito legal que o Alexander, né? Alexander Hall, ele dá continuidade ao jogo. E aí tem muita gente que acredita que a história ela se perde bastante, né? Perde um pouco da graça, porque ele vai tentando continuar e tal. Mas é muito interessante que, de fato, foi a primeira história de creepypasta nos jogos que marcou bastante, né? Principalmente por esse teor macabro que tem o jogo. E creepypasta, galera, vem de copy and paste, né? Você copiar e colar. E as outras histórias de creepypasta vão ser muito parecidas com essa, porque são todas muito derivadas, né? Copiar, colar. Tem uma que eu acho que é muito legal de trazer aqui pra gente, Andrei, que é uma mais recente, que ela é até a mais bizarra, cara. Quando eu li ela pela primeira vez, eu achei ela até mais bizarra, que é do Majora's Mask. É que a gente não é criança mais, né? Mas eu ouvi do meu primo, quando ele ainda era criança, essa creepypasta, quando eu li ela pela primeira vez. Ele veio contar pra mim isso. E eu achei muito mágico de ver, tipo, uma outra geração com as próprias creepypastas contando pra mim, que é a história do Herobrine de Minecraft. Cara, eu cheguei a jogar Minecraft logo no iniciozinho, assim, é que depois ele virou meio que um sinônimo de jogo pra criança, assim, porque ele ficou bastante popular pra criança. Tem o fenômeno do YouTube e tal, mas no início, sabendo, assim, como um jogo que era só no boca a boca, ainda que você conhecia,
conheci e tal, ele era um jogo muito interessante. Ele era tipo um Lego de nova geração, assim, né? Virtual. Eu sempre adorei muito esse conceito. E aí depois ele acabou se popularizando, né? Ficou uma coisa bastante infantil, né? Muitos youtubers começaram com Minecraft, né? Muitos youtubers de política começaram com Minecraft, né? Pra ver como esse jogo, ele foi muito importante, muito pra uma geração, né? Naturalmente, eu já era um pouquinho mais velho, já devia ser adolescente quando o Minecraft começa, assim, como chega pra mim, mas é muito interessante. Você já conhecia o Minecraft? Eu tenho a sensação de que ele não foi pensado pelo criador original, né, o Notch. Depois ele vendeu os direitos pra Microsoft, mas ele foi criado por um cara praticamente sozinho. E eu acho que o Minecraft não foi pensado pra ser um fenômeno infantil, infanto-juvenil, assim. Eu acho que você tinha a liberdade criativa, né, que tinha um modo criativo, sim, onde você brincava de Lego, que essa parte é a associação com Lego e brinquedo é imediato, mas tinha um modo de sobrevivência, né, e o modo de sobrevivência, ele era muito mais parecido em alguns aspectos com um jogo de terror, assim, né, ele era bem difícil, ele era muito punitivo. Sim. Os vídeos que mais faziam sucesso, inclusive, eram como sobreviver à primeira noite de Minecraft, no comecinho, né? Exato. Era sempre isso. Tinha aqueles... Como era o nome? Creepers. Filha da puta, bicho. Ô filho, bicho, escroto do cacete. Tu tá lá construindo a tua casinha, aí de repente você só escuta nas tuas costas Aí do nada tá aquela porra que parece um cacto do inferno e começa a brilhar, explode tudo e primeiro te mata, que dá game over, porque geralmente as pessoas começam no modo survival, né? E outro que acaba com a tua casa, né? Com as tuas coisas que tu tá construindo, e tu fica muito puto, né? Isso pra mim é design de jogo de terror. Até o barulho, o anúncio de que tem um bicho que te mata em segundos, às vezes tá no escuro num túnel, numa caverna, assim. Tem a mecânica de dia e noite, e a noite fica mais tenso, né? Tem mais criaturas da noite indo te pegar, né? Sim, com certeza. O Ju já jogou, né? Minecraft, acredito eu. Nunca jogou Minecraft? Nunca joguei Minecraft, amigo. Vamos fazer, então, uma noite na Twitch de Minecraft. Noite da Twitch de Minecraft. É legal fazer, você começa o jogo com 6 a 8 pessoas assim na party e morreu, sacou? Tipo, você vai indo no modo survival, o mais difícil que tem, morreu, e você vai tentando ver até onde que chega. É bem legal. Filme de terror. A gente vela o corpo. Cava ali, vela o corpo da pessoa. Dá um enterro digno pra mim, por gentileza. Faz uma necromancia, começa uma seita diabólica. Eu vivenciei muito Minecraft em toda a memorabilia / merchandising que isso movimentou e movimenta até hoje, né? Total. Aniversário de criança cuja decoração é Minecraft. E não é um negócio que é comprado. Às vezes a mãe e o pai faz, sabe? Uns negócios assim, louco. E eu percebia, falando, né, nesse negócio de pai e criança, que era uma coisa que unia as gerações, né? Eu tenho uma história muito bonitinha e eu atribuo todo o meu interesse aos videogames pelo meu pai, né? Porque meu pai gostava e meu pai me colocava pra jogar junto. Mas eu vi o Minecraft realmente, tipo, unindo, assim, pai e filhos, né? Mãe e filha, enfim, não importa isso. Mas no lance de, vamos construindo as coisas, vamos fazer, e gente realmente, tipo, engajada no jogo, sabe? Eu acho que, se eu for pensar na realidade, acho que foi o primeiro jogo que eu vi tanta gente engajada e que joga por tanto tempo, né? Às vezes até hoje. Mega comunidades, né? Isso, eu jogava com meu primo no Canadá. Eu não tinha nada pra conversar com meu primo no Canadá. Então a gente jogava Minecraft junto, cara. Então era muito bonitinho jogar junto no modo criativo, fazer as coisinhas junto. Tá certo que a gente dava uma pirada, explodia tudo, mas tá valendo. De fato, né? A graça do Lego é você tacar no chão e explodir tudo depois, cara. Depois você construiu bonitinho. Você não tem muito o que fazer. Você chegou a conhecer, Letícia, a lenda de Herobrine? Cara, eu confesso que essa daí eu não tinha lido sobre. Acho que talvez eu tenha passado por ela, mas, tipo, vagamente. Porque eu costumo ler bastante que eu passo de game e tal, por ser amante dessas histórias mesmo. Mas, assim, é um jogo muito capaz de surgir uma história dessa, porque ele tem essa questão da criação, de ser um mundo ali extenso, aberto, criativo, né? Você pode fazer um monte de coisa ali. Eu não tenho muita experiência, né, de jogar Minecraft, mas ele mexe com um pouco desse fator que eu acho que compartilha até um pouco com o MMO, que é, às vezes, você tá com mais pessoas. O MMO é um jogo, né, mais massivas, por assim dizer, mas você tá com várias pessoas e às vezes você encontra alguma coisa ali diferente, que usualmente não era pra estar lá, é sempre a mesma história. E Minecraft, ele tem um design que eu acho um pouco assustador, que é bem quadradão, assim, às vezes é meio bizarro. Eu costumo falar, cara, que os jogos que me dão mais medo, né, os jogos estão se tornando cada vez mais realistas. O último Resident Evil cara, parece que é um filme, eu tô ali dentro, tá ligado? Mas, cara, eu tenho muito medo dessa estética
estética noventista, assim, um bagulho retrô. Não sei, me dá muito mais medo, assim, talvez porque remete à minha infância. E eu lembro que era uma época, assim, que eu jogava direto esses jogos, eu ficava com muito medo. E o Minecraft, ele me remete a isso, assim. Então, é um jogo, né, que o gráfico é bem nessa pegada, né? Essa pegada mais nada realista. Eu tenho uma recomendação pra você, então, Letícia. Se você curte esses games mais retrôs, tem um game que ele chama Buddy Simulator 1984. Simulador de Amigos 1984. De uma galera indie que se formou faz pouco tempo aqui em Chicago. Inclusive, eu sei onde fica o escritório deles, aqui pertinho de onde eu moro. E o jogo, ele tem uma premissa totalmente baseada em várias creepypastas. E ele é assim: você encontra um programa de computador de 1984 que você não sabe o que é. E você executa ele. Não, é muito legal. O jogo, ele começa fingindo ser seu amigo e ele vai aos poucos evoluindo, né? Então, essa AI que finge tentar ser sua amiga, primeiro ela faz jogos simples como forca, dedanha, adivinha o número. De repente vira um RPG de texto, daquele de digitar comando. Ele vai te contando uma historinha. Você está em uma casa, vira à esquerda ou vira à direita, cava o buraco ou sai pela porta. De repente já é um jogo com gráfico mais de Pokémon, o primeiro Pokémon. E ele vai evoluindo, e conforme ele vai evoluindo, ele vai ficando cada vez mais creepy. E a história vai entrando pra um canto, assim, existencial e de medo e de creepypasta inacreditável. Se você curte creepypasta de games, jogue Buddy Simulator 1984. Eu não tô ganhando nada pra falar isso. É muito maneiro. Já salvei aqui já. Vou comprar daqui, depois da live aqui, depois da gravação, já vou comprar já. Exatamente. E o nome do jogo vai ser cortado se eles não patrocinarem a gente esse episódio. A Letícia falou uma coisa que eu achei legal na questão de gráfico, né? De gráfico realista, que eu acho que isso que a gente tava comentando do Herobrine, que pega muito em Minecraft, é que quando o gráfico é mais simples, menos fotorrealista, assim, abre mais espaço para você preencher com a sua imaginação. E eu acho que é isso que pega nesses jogos antigos. Um Minecraft dá o mínimo de detalhes possível, você preenche imaginando. Quando acontece uma coisa bizarra, a sua imaginação vai bem mais longe do que um monstro de um Resident do Play 5, assim. Tem um monstro no Minecraft que é o Enderman. E aquele bicho me deixa espantado até hoje, cara. É tipo um Slenderman que flutua e se você olha pra ele, fica bravo e vem a te atacar, cara. É um bicho muito, muito escroto. E ele tem uma vozinha, assim, muito escrota também, cara. Puta bicho macabro, cara. Mas a lenda do Herobrine, ela é muito legal, né, Andrei? Tem um personagem que teria sido deletado do jogo, mas que por algum motivo ele ainda tá aparecendo para alguns jogadores. E esse personagem tem a mesma roupinha, o mesmo corpinho, o mesmo avatar que você, player 1, você jogador, e ele tem o nome de Steve. E ele saía aparecendo pra galera, assim, em lugares inusitados, e você não tem como provocar ele aparecer, ele de repente aparece pra você, e ele teria os olhos brancos, né? Isso que é bizarro nele, né? Teria os olhos brancos. Mas é muito interessante, teria sido deletado, e você tá falando isso, mas é fake, né? Eu espero. Que é um cara que fica te perseguindo dentro do jogo e tal, que algumas pessoas tinham uns prints falando que rolava, e que assim, imaginando que seja uma piada, em uma das atualizações do jogo, o pessoal colocou como um patch de atualização lá, um Removed Herobrine, né? Então quer dizer que, tipo assim, os produtores entraram na brincadeira e falaram, não, gente, pode deixar que aqui a gente já resolveu, não vai mais aparecer, né? Mas tem aquelas histórias, né? Que ele seria o irmão falecido do criador do jogo, né? Tem sempre uma criança que morreu na história, né? É porque, de fato, o irmão do Notch, o Marcus Persson, chama-se Steve. Então a galera ficou tipo, cara, tem um Steve programado no jogo e o irmão do cara é Steve. E o irmão do cara morreu em um acidente. Eita porra! E tipo, isso é conhecimento público, a galera sabia disso. Então, o que é esse personagem maluco de olhos brancos com o nome do cara que morreu? E cai naquele tema recorrente que a gente tava falando, né? Tem muita essa coisa de possessão, de ter algum espírito no jogo. Tem sempre essa figura, não sempre, né? Mas desde Majora's Mask que virou um tema. Alguém morreu e a maneira desse espírito, dessa entidade se comunicar com as pessoas é através do jogo, né? Interagindo com os jogadores, assim, que acho que foi um tema que ficou marcado em creepypasta de videogame. Nessa história de MMOs, né? Que, cara, eu sempre consumi muito, sempre fui atrás, porque é uma parada que mexe comigo. Eu sempre joguei MMO.
desde criança, sempre foi um estilo de jogo que me pegou muito, porque eu achava meio bizarro, assim, quando eu tinha, sei lá, 10 anos, eu via meu irmão jogando Tibia e eu falava, cara, não, pera, você tá jogando com uma outra pessoa? E ele e eu tipo, meu Deus, soava meio surreal, assim, pra gente, né, naquela época. Faz um parênteses, Let. É muito engraçado que, tipo assim, eu ficava, tipo assim, meu pai chegava assim na entrada do computador e falava, o que você tá fazendo aí, filho? Na época qual era aquele simulador do início pro final dos anos 2000, que era que você jogava, era, tipo, a ideia era um mundo simulado? Não era MMO, era o... Second Life? Second Life. Nossa, tem cada história do Second Life incrível, cara. Isso também é cursed, hein? Total, mas por outros motivos, né? Aí eu chegava naqueles mundos lá, eu falava, não, eu tô aqui conversando com esse cara aqui é do Japão. Aí o meu pai falou, nossa, é verdade? Eu falei, rapaz, tá vendo na internet essa coisa, né? Uma rede mundial de computador. Mas continua, né? Tipo, só isso mesmo. Teve um momento assim que caiu a ficha. Rede mundial, videojogos, foi ali que veio, videojogos, né? Rede mundial. Mas era um bagulho bizarro, assim, de você pensar, nossa, a pessoa tá interagindo com outra pessoa que, sei lá, tá do outro lado do mundo, assim, era meio estranho pra gente. Sim. E pra mim, explorar mundos em jogos assim, né, que normalmente são mapas gigantes, que você vai onde você quer, tem cidades dos mais diversos jeitos, então eu sempre joguei e eu sempre procurei ler histórias, né, estranhas de MMO. Cara, tem um youtuber que, se não me engano, o nome dele lá é Vinesauce. Ele é um cara obcecado, assim, por entrar em servers abandonados, de jogos muito antigos, que, tipo, não tá fechado, o bagulho tá lá ainda, e ele entra e ele cria conteúdo em cima disso, um bagulho bem legal, assim, o pessoal engaja bastante, e ele tem uma história que ficou muito... se popularizou bastante, né? Que ele entrou no MMO, assim, que tava há muito tempo fechado no server. E aí ele chamou geral da live dele, assim, galera, entra aí, vamos fazer conteúdo aqui e tal. Só que como tinha muita gente conseguindo entrar, tentando entrar no caso, acabou que só ele conseguiu. E o resto, tipo, ficou numa tela ali de, pô, a fila tá cheia, tal, não sei o quê. E só ele ficou no mundo lá. E aí diz ele que tava andando por ali e tal, numa floresta, e ele encontrou um NPC ali, encontrou um boneco parado lá. Aí ele tentou interagir com o cara, aí o cara mandou assim, "Are you lost? Você está perdido?" E aí ele falou assim, não, pera, é um NPC? Ele ficou meio confuso assim, cara, é um NPC? É uma pessoa? O que é? Aí ele pensou, não, o NPC, beleza, o cara tá parado aí, vamos embora, né? Daqui a pouco o cara começou a seguir ele. Lá, ele foi pra um canto lá, não sei o quê, e o boneco atrás. E era assim, a personificação do avatar do maluco ali era tipo uma parada assim meio ancestral, né? O cara com umas fitas na cara, um negócio na cabeça de esquimó, mano, era uma roupa super estranha, assim, um negócio super bizarro. E aí ele ficou assim, meu Deus. E aí ficou tipo, ele e a galera que tá acompanhando o conteúdo dele, assim, cara, será que é alguém que tá nesse server, mas ninguém mais joga esse jogo? O negócio tá morto, como assim? Tem uma pessoa sozinha. Porque pra gente, é meio que inaceitável pensar que, pô, o negócio fechou e tem uma pessoa que ainda tá lá. Tipo, por quê? Por que essa pessoa quer jogar um jogo MMO sozinha? E aí, no final das contas, parece que ele acabou... No começo ele pensou, não, deve ser um NPC que tá tentando ajudar novos players, né? Que tá perguntando se eu tô perdido. Só que depois ele descobriu que, pô, era um cara que tava ali e era ativo há muito tempo. Só que foi muito estranho que o cara só perguntava a mesma coisa e tinha umas atitudes muito estranhas, assim, dentro do jogo. Mas depois eles descobriram que, por um fórum, né, que realmente era um cara que estava jogando sozinho no MMO abandonado. Pra esse cara, deve ter sido muito mais assustador. Sim! Caraca, só tem eu aqui faz 5 anos e de repente tem um maluco aqui do nada, cara! Isso brinca também aquele medo que as pessoas têm de serem sugadas pelo jogo, né, de ficarem presas dentro do software, que é um clichê até de uns filmes de anos 80, anos 90, sim. Entrar pela TV. Beijo, Videodome. Te amo. É um filme tão ruim que dá a volta e fica bom. Eu, como jogadora de MMO, é meu sonho ter um server só pra mim, conseguir jogar sem ser incomodada. Porra! Se esse moço tiver assim, eu fico do outro lado do mapa, se ele quiser, eu nem passo por ele. Se ele quiser, manda uma DM aí que eu tô querendo. Sabe o que é isso? Isso é medo do PK. Quem jogou Tibia no começo do Tibia tem muito medo do PK, cara. Porque você morria, você perdia muita coisa, você perdia a bag toda, perdia aí. Do jeito que você tá falando, parece que tu é crente. Não é, você não vai fazer um pecado. O PK é o player killer, né? É o player killer, é o matador de jogador. É o outro jogador que vai pegar suas coisas, cara. E no Tibia antigo era isso, uma terra sem lei. E você ir de uma cidade pra outra, cara, era tipo a coisa mais assustadora do mundo. Você ia com cagaço de morrer inacreditável. Qualquer outro player ou NPC que você visse, você fugia, cara, de medo. Você fugia de medo do NPC achando que era player.
Era esse o nível, cara. E você perdia todos os itens, né? Eu esqueci de um detalhe bizarro, assim, que faz muita diferença de comentar, que esse NPC que ele encontrou nesse jogo, o cara começou a seguir ele ali, aí ele começou a falar umas paradas tipo, pô, você realmente existe? Você sente dor? Eu não sinto dor. Esse mundo é vazio. E começou a falar umas coisas assim, tipo, mano, transcendeu o leque, tá ligado? Tipo, começou ali num niilismo fudido. E aí, tipo, o clima estava macabro. E aí, meio que entra nessa paranoia, assim, de, cara, imagina um NPC existindo e falando esse tipo de coisa pro jogador. Assim, é um negócio meio bizarro de pensar, mas que seria muito da hora. Eu curtiria muito um bagulho assim acontecendo realmente. Muito, muito, muito maneiro. Hoje em dia tem muitas histórias assim, né? Principalmente em animes e zekais, né? Tem um pouco dessa pegada aí de você estar no mundo. E a desculpa pra você estar no mundo é você estar no mundo de simulação, no mundo 3D, coisas nesse sentido, né? E coisas bizarras começam a acontecer. Mas esse lance da MMO, eu acho que nada muito bizarro. É que eu não queria falar de Tibia aqui, porque eu queria deixar essa coisa no passado. Isso aí ninguém merece abrir esse baú. Mas de resto, eu acho os MMO tão tranquilos hoje em dia, tão dentro da caixinha. É difícil você transcender essa coisa aí toda. Então a história é magnífica, assim, né? E era o cara sacaneando o outro, né? O que é melhor ainda, né? Então é maravilhoso. Cara, tem uma história que ela não é exatamente... Eu, pelo menos, não considero, né? Uma creepypasta, mas eu fiquei pensando muito o que deixou essa cultura de creepypasta tão forte dentro desse rolê de games, né? Porque... é uma cultura que foi muito criada em fóruns, em debate online e tudo mais. E de tempos em tempos sempre teve muitas lendas urbanas. Tipo, o exemplo mais tosco seria: será que tal jogo vai ser anunciado ou não? Tipo, tem um rumor de que vai ter um jogo X, e aí você fica debatendo se ele existe ou não. Aí passar 5 anos é anunciado. Assim. A gente acabou de passar por isso com Metroid Dread, que era uma lenda de fórum de internet de 2005. E foi ser anunciado agora. Assim. E tem uma lenda urbana que, desde quando começaram os fóruns da internet, ela foi rolando e ficando cada vez mais forte, que era a de que a Atari tinha enterrado milhões de jogos do Atari em um deserto. Esse deserto ficaria em Alamogordo, nos arredores da cidade de Alamogordo, no Novo México. Tem um contexto por causa disso, né? Foi na época do crash dos videogames, né? Exato. Que tinha muito jogo, e aí tem aquela lenda que, tipo, eu conheço a lenda pelo seus ETs do Atari, né? Que saiu o filme do Spielberg, ET. Era um jogo horroroso, muito ruim, mal programado, horrível, não vendeu nada, porque tava numa área, tipo assim, que a indústria tava, tipo, é só fazer um jogo que você vai ganhar muito dinheiro. Então tava tanta gente entrando no mercado com essa mentalidade que estavam lançando só lixo, tinha muita coisa e o pessoal do nada parou de comprar porque ia falar, mano, tá só coisas muito ruins. Foi mais ou menos assim, o cara que tinha programado um jogo que tinha feito muito sucesso pro Atari foi escalado pra fazer o jogo DT, mas deram pra ele um prazo muito curto, pra ele fazer em poucos meses, o que demoraria um ano, assim, pra ele fazer, por causa que tinha que sair o jogo no Natal. E fizeram um hype muito grande, e o Spielberg deu entrevista elogiando o jogo antes de ser lançado. Então o cara foi lá e bancou a parada, né? E vendeu muito no começo, todo mundo ficou puto com o quão horrível era, e eles, como eles tinham investido o toque de caixa nesse jogo, a empresa quebrou por causa desse jogo. Eles não tinham o que fazer com todas as fitas, cara, porque nenhum revendedor queria comprar mais as fitas deles. Essa era a pegada, né? Teve essa explosão de jogos de console no começo dos anos 80, e quando começou a sair muito jogo ruim, começou a bater essa ideia de que a febre passou. Videogame era uma moda desses anos específicos que já era, só que a real que tava saindo muita porcaria. E além do ET, um outro jogo de Atari que quebrou geral foi o port de Pac-Man pro Atari, que era um lixo também, mas Pac-Man era muito popular nos fliperamas, então eles também ficaram com 2-3 milhões em estoque, assim, sem saber o que fazer com aquilo. Quem participou dessa operação na época, de enterrar os jogos, deve ter ido passado a história no boca a boca, assim, né? Ó, isso aconteceu, foi enterrado em tal lugar, passaram concretos por cima, e a história ficou por aí. Alguns registros bem vagos de jornais da época, coisas assim. Aí a gente entra nos fóruns da internet e esse assunto ia pipocando, né? Em toda parte. Eu mesmo vi em fórum que eu participava a lenda, porque virou uma lenda. Passaram 2 décadas, pelo menos, começou a virar uma lenda urbana, né? De que esses jogos tinham sido enterrados e tudo mais. Até que chegou num ponto, em 2014, que foram fazer um documentário chamado Atari Game Over, meio que pra
abordar como foi esse crash de 83, esse quase fim dos consoles e tal, e falaram, vamos escavar, vamos lá pro deserto que falam que todo mundo tá comentando no fórum, vamos fazer uma operação de escavação só pra tirar isso da frente, sabe? E acharam muitas. Tinha muito DT, mas tinha muita cópia de Pac-Man, tem vários jogos. Só que o mais bizarro é que quem repassava essas histórias na época, quem participou da operação, falava, pera, não era aí, era na Califórnia. Então, virou, além de expandiu pra, na verdade, tem vários outros pontos em que ainda tem jogos enterrados, só não foram descobertos. E eu acho que essa brisa que a gente tinha, né, de ficar debatendo essa lenda e ver ela acontecer, foi uma coisa que pegou muito forte pra influenciar a cultura das creepypastas, né? Porque essa é uma história mais pé no chão. Pô, uma crise financeira, queimar os estoques, assim. Não tem uma criança morta sobrenatural assombrando o teu jogo, né? É mais crível. Só que as pessoas foram pirando e esse tema de desenterrar algum... Tem creepypasta que o jogo te dá coordenadas, você desenterra e tem a cabeça de uma pessoa morta. Eu acho que essa história do Atari desenterrar algo que tá escondido influenciou bastante nesse sentido, assim. Bora falar de Lua Pálida, então, que é exatamente isso. É um jogo na pegada é supostamente um jogo que existiu na pegada de RPG de texto. RPG de texto, galera, antigamente tinha bastante, assim, e era programação bem simples, assim, era um texto em DOS, então você abria naquela tela preta, bonita, com a fonte branca, e ele ia fazendo perguntas pra você, descrevendo o cenário, bem RPG mesmo, como se fosse um mestre, e falava, olha, você tá numa casa abandonada, e tem uma pá e uma porta. Você pega a pá ou você sai pela porta. E você vai respondendo enquanto você vai jogando, né? E o mistério aqui era que esse jogo, quando você respondia alguma coisa errada, ele descrevia uma morte muito violenta. Uma mão vinha e te pegava por trás pelo seu pescoço, te puxava pelo cabelo e te asfixiava. Ou você tomava facadas em áreas que você não morre pra você ficar sangrando por mais tempo. Era sempre uma parada muito bizarra. E vinha de um lugar que você não tava esperando, né? E eram muitas perguntas. Seriam 33 perguntas e com várias alternativas. Se você dá o comando errado, você morre. E quando você morria, ainda tinha o agravante que esse jogo bugava o seu computador. E a gente tá falando aqui de São Francisco, né? Que é Vale do Silício, mas na época dos anos 80 ainda, a galera não tem muito computador, ninguém entende muito direito. Crashear o jogo e bugar o computador não é uma coisa tão difícil de acontecer. Hoje é mais difícil de acontecer isso. Mas naquela época não era tão difícil de acontecer, ninguém entendia direito o que estava acontecendo. E essa história ia passando e todo mundo ia tentando jogar, mas logo desistia porque travava o seu computador 1 ou 2 vezes. Você fala, esse jogo é uma bosta, não vou mais jogar, né? Mas teve um cara que ele falou, não, eu vou até o final. Eu vou ir crashando esse jogo até responder tudo até o final. E apareceu mensagens muito bizarras, cara, como... Você está em um quarto escuro. O luar brilha através da janela. Há ouro no campo, junto com uma pá e uma corda. Há uma porta para o leste. Comando. E ele vai sempre falando da pá. Tem muitas paradas de cavar com a pá. Colha sua recompensa. Lua pálida sorri para você. Você está em uma floresta. Existem caminhos para o norte, oeste ou leste. E ele foi tentando jogar, até que chega no final e ele consegue chegar até o fim do jogo, onde diz o seguinte: Lua pálida sorri largamente. Não há caminhos. Lua pálida sorri largamente. O chão está macio. Lua pálida sorri largamente. Comando. E quando você dava o último comando certo, que era cavar buraco, aparecia parabéns e 2 números. Esses números formavam coordenadas, que eram coordenadas que coincidiam com Les Volcanic Park, que é um parque nacional que fica ali perto de São Francisco. E o cara falou, cara, são coordenadas, é um parque nacional, ele fala muito de cavar, vou catar uma pá e vou lá ver o que é. Ele foi nessas coordenadas, se embrenhou no meio da floresta. O caminho pela floresta era muito parecido com o caminho que o jogo ia narrando pra você, e ele ia desviando dos lugares que o jogo falava que ele ia morrer, né? E quando ele chega no lugar com as coordenadas, ali olhando no mapa, né? Anos 80, tinha que ir no mapa mesmo, e tinha um monte de terra. E o último comando era cavar buraco. Então ele cavou. E nesse monte de terra, ele achou a cabeça da Karen Paulsen, uma menina de 11 anos que estava desaparecido há mais ou menos 1 ano e meio. Meu Deus. Rapaz! Muito bom, cara. Isso aí. Me lembrou que eu tava... Me lembrou uma outra coisa, na verdade. Nada a ver. Acho que eu não vou nem falar isso aqui. Me lembrou a vez que eu matei uma
uma pessoa. Fiz um jogo. Coloquei as instruções. Não, cara, caralho, bicho. Ninguém sabe se essa história é real. Eles acharam que o assassino era o programador do jogo, né? Mas acho que não, parece que não contaram nada depois. Foi uma coisa mais ou menos assim. Porque você não tem o suspeito, né? Ninguém sabe ao certo quem que programou o jogo. Acharam que era esse cara que tava dizendo que tava sendo o jogador, que era o programador, mas no final não era ele. Ninguém encontrava quem era e ficou por isso mesmo, cara. E tipo assim, tem versões desse jogo online que a galera tentou recriar depois, recriar através de entrevista desse cara que disse que jogou e tal, mas nenhuma versão é realmente oficial, entre aspas, anos 80. E a real é que ninguém sabe realmente se esse jogo sequer existiu, cara. Então, mas o cara encontrou mesmo uma cabeça? Então, ninguém sabe se essa história é de verdade, né? Não, cara, não mete essa pra mim, não mete essa pra mim. Eu não tenho 14 anos, Lucas, não me engana. Eu não sei. Não sei se o cara acreditar nisso, cara. Mas fica aí, cuidado aí com os jogos de suas crianças. Aí. O foda é que Lua Pálida parece nome de novela do SBT, né? Não passa uma vibe terror. Mexicana. Passa logo depois de Marisol e Maria do Bairro, né? Poxa, minha gente, quem jogou Sonic aí? Levanta a mão. Não me deixem sozinhos. Bom demais. Mega Drive, não salvava aquela porra, você morria e começava de novo. Crianças foram forjadas as suas expectativas, as suas tristezas nesses jogos que a gente não podia salvar, né? Todo mundo fala assim, hoje é fácil, hoje você salva, né? Você tá aí na sua 15ª tentativa desse joguinho Souls-like de passar esse bicho, mas você salva, né? Dá pra voltar e você ficar pistola muitas vezes, mas não era o que acontecia antigamente, né? Não tinha como salvar, não tinha espaço, primeiro de tudo, né? Por isso que não tinha possibilidade. Mas o que eu mais gosto é a creepypasta do Sonic, que se chama Sonic.exe ou Sonic Exe. Eu gosto do Exe. O Exe é muito brasileiro, né? Exe, eu amo. E é muito massa porque você tem um cara que recebe uma carta com um CDzinho. E aí, quando o cara abre, que é o tal do Tom, ele vê que tem alguém que fala assim, olha, destrói isso aqui pra mim, antes que seja tarde demais, não olha o que tem. Você vai falar pra pessoa assim, manda um negócio pra ela e diz assim, não olha, que é muito perigoso. É óbvio que o Tom fez o quê? Colocou o jogo no computador, óbvio, né? Computador não, no Sega, não era no Sega CD, não era? Não, era no Mega Drive. Mega Drive era cartucho. Ah, não, mas EXE é computador. EXE é esse computador. Ele tá jogando isso depois no computador, né? E aí, obviamente que ele foi colocar, né, isso no computador. E aí, o que acontece é que a tela é muito bizarra e eu tenho memória desta tela, porque isto rodou. As pessoas falaram isso, que, né, toda vez que começa o joguinho do Sonic, ele tá todo bonitinho, numa posezinha assim, e quando você abre este programa, Sonic.exe, tem um Sonic de olhos pretos e pupilas vermelhas, e ele tá, tipo, chorando sangue, e atrás só tem sangue, né? É um negócio mega bizarro. E aí, o Tom falou, rapaz, o que é isso aqui? Que esquisito, vou jogar. Porque é assim que a pessoa, né? Ela já não abriu o CD, aí ela vai jogar, né? E aí ele vai contando, né? Depois que, tipo, conforme ele vai jogando o jogo, os personagens que estão nos jogos falam umas frases meio bizarras, que os bichinhos, né? Porque é muito comum que você veja no background do Sonic, né? Enquanto ele tá correndo um monte de bichinhos, ele salva, né? O papel dele é salvar o bicho da industrialização que o Robotnik tá trazendo, enfim, que ele tá prendendo todos os bichinhos, enfim, né? E aí ele vê esses bichinhos todos mortos pelo caminho, tipo, com rastro de sangue. Saudável. Saudabilíssimo, né? E aí, quando o Sonic aparecia, porque não dava pra você escolher ele, pelo que eu me lembro. Você escolhia outras pessoas, tipo Tails, enfim. E aí, quando ele aparecia na tela, ele matava todo mundo. Ele já aparecia na febre do rato, com esse zóio vermelho, e chorando sangue, e matava todo mundo. Esse é o que eu me lembro. E aí vem um lance que o Marcelo falou agora há pouco, que era um rolê que rodou muito, né, nessa época, que era de a sua alma será sugada para dentro do jogo. Eita. E essa creepypasta tem isso. Porque quando o menino começou a ficar com muito medo, que não tinha Wi-Fi na época, mas não passava nem Wi-Fi, ele tentou desligar o computador, ele conseguiu desligar o computador, mas ele nunca mais disse que ele conseguiu abrir o drive de CD. O CD não saía mais. Eita, rapaz. E tem o lance também da maldição da máquina, né? É outra coisa que aparece muito nessa época, né? Não só a maldição de quem tá jogando, mas a maldição e a possessão da máquina, né? Que
você vai ficar preso por essa tecnologia. Enfim, tem todo uns rolezão assim. Que era um terror, né? Eu prefiro que eu seja amaldiçoado do que eu pagar uma máquina nova, né? Tá muito isso aí caro. Fala isso, então né? não tá barato fazer com a puta doge. E aí, uma coisa que eu não sabia na minha época, eu não sabia, e que eu soube lendo a pauta, eu inclusive vou até reproduzir aqui pra ficar bonitinho, que nesse momento aí que ele não conseguia mais abrir o drive do CD, ele ouviu alguém dizer atrás dele: tente manter isso interessante para mim, Tom. E quando ele se virou, viu que havia um boneco de pelúcia do Sonic sangrando pelos olhos. Rapaz, eu li isso aqui agora não tá passando Wi-Fi aqui. Olha aí, ó, rapaz. Cara, mas isso é muito legal, Ju, porque isso aí introduz muito o conceito. Porque o que acontece? Naturalmente, antigamente, a criançada não tinha como alterar a programação do jogo. Às vezes, dava até pra explorar um bug e tal, mas nada além disso de algo que já existia, né? Com essa popularização dos emuladores, ficou muito mais fácil você entrar num jogo e reprogramar ele, colocar outras coisas, né? Às vezes, baixava as ROMs, que eram jogos virtuais, né? Como se você emulava as fitinhas, você às vezes já baixava já com alguma coisa desbloqueada, ou tipo, sei lá, não, esse aqui é a ROM que você é invencível, né? Então já era muito mais fácil você fazer essas alterações até pra assustar as pessoas. E aí eu lembro muito do Pokémon Black, né, que a gente vai falar em outra oportunidade, né, que era as pessoas pegavam o jogo, reprogramavam e colocavam coisa, tipo assim, aí você tinha lá o fantasma usava maldição e falava que morria, aí o teu Pokémon morria, aí tipo, ao invés de um Pokémon desmaiar, o Pokémon simplesmente morria do treinador e aparecia o treinador chorando. Caralho, eles levavam o Pokémon Fantasma muito a sério, então. Rapaz! Rapaz. Era, mas é interessante. Mas Pokémon é bizarro. Se você olhar pegar um Pokémon pra jogar e olhar nas descrições da Pokédex, o que é cada bicho, tem umas coisas bizarríssimas. Eu posso contar uma? Por favor. Pokémon Black White tem um Pokémon chamado Yamask, que é um Pokémon fantasma, e ele é um bichinho que tem uma lagriminha, ele tem um olho vermelho com uma lagriminha aqui, e ele carrega uma máscara. É isso, um fantasma carrega uma máscara e fica umas regiões, tipo uns desertos do Egito, assim, seria o Egito no jogo. Se você olha na Pokédex, fala que o Yamask é o espírito de alguém que já foi uma pessoa um dia, e aí, hoje, ele carrega uma máscara que é o rosto que ele tinha na vida passada. Então, ele olha o próprio rosto e chora. Por isso que tem a lagriminha no Pokémon, assim. E isso não é uma creepypasta, tá oficial, no jogo, né? Tá na descrição da Pokédex do jogo oficial. Que medo! Eu já achava a história daquele dinossaurinho que... É um dinossaurinho? Eu não sei se é um cachorrinho, enfim. Gente, eu sou muito ruim de Pokémon, me perdoa. De verdade, eu não sei o lore. Aquele que tem a mascarazinha de ossinho, que é da mãe dele, não é? Cubone, né? Eu já achava isso muito triste, velho. Agora, com essa história aí, eu não quero mais. O capacete de osso do Cubone é dos restos da mãe dele que morreu. Mas eu acho que o mais bizarro pra mim de todas as histórias do Pokémon é a sacanagem. Eu venho que fazer uma denúncia que o Pikachu fez com o Mimikyu. O Mimikyu, ele é um fantasma que ele não consegue fazer amigos porque todo mundo fica assustado quando vê ele. Então ele se veste de Pikachu e ele faz tipo uma carinha assim com a canetinha e tal, tudo bonitinho, para as pessoas não se assustarem, pra ele poder fazer amizades, né? Aí, no Halloween, vem o Pikachu e se veste de Mimikyu. Uma puta sacanagem com o bichinho, cara. Pô, tenha sensibilidade. Faltou tato. Olha, eu não sei os nomes dos Pokémons, mas eu sei de qual você tá falando. Ele tem, tipo, uma bochechinha meio de Jogos Mortais, né? Do bichinho dos Jogos Mortais. Desenhadinha, Excelente referência. Ai, tadinho, ele não consegue fazer amigo. Ai, gente, tadinho. Ai, que triste esse jogo. Mas tá certo, às vezes ele é insuportável. Tem gente que é assim mesmo. Tem gente que é chata. Pra fechar, André, vamos falar de Polybius, que é tipo uma teoria da conspiração, não uma creepypasta, e tem mega cara do mundo freak. Sim, claro. O Polybius, cara, é uma história de que pra quem jogava fliperama, então bem das antigas mesmo, que tinha em Portland, né, no Oregon, tinha um fliperama que chamava Polybius. Então você ia lá, colocava a sua ficha e jogava o Polybius. E o legal do Polybius é que normalmente no fliperama você controla o personagem principal e tudo se move, né? Então você vai se movendo na tela e as outras coisas vão respondendo a você.
Mas no Polybius, era no espaço, né? Conforme você virava a sua nave, todo o resto da tela virava e deixava a sua nave fixa no meio da tela. Que era uma parada meio meteoro, assim, que já tinha em outros jogos também, né? Mas a parada é que a galera ficava doente jogando, mano. Tipo, uma galera que vomitava, uma galera que tinha dor de cabeça, que tinha caganeira. Era eu jogando... Foi o meu primeiro jogo de tiro 3D, FPS, que foi Perfect Dark Nintendo 64. Eu jogava 15 minutos e começava a passar mal. Aí, como eu era criança, aí eu joguei até me acostumar. Fiz um Pavlov ali comigo. Provavelmente, se eu escutar alguma das músicas do Perfect Dark, eu vou passar mal hoje em dia. Vou começar a ter ciricutico. Mas continue, por favor. Não, e a galera passava mal jogando e tal, né? Mas a lenda é que teve início mais ou menos no final dos anos 90, ali nos fóruns, é que tinha em uma cidade alemã chamada Sineloskin. Desculpa, o Ju, quer ajudar eu aqui, por favor? Cidade alemã, como é que fala isso aí? Como é que eu posso chamar isso? A desenvolvedora? A produtora do jogo. Produtora, muito bem. Ela se chama Sinneslöschen, que se a gente traduzir direto do alemão, é tipo assim, é como se você estivesse deletando, porque esse comando löschen pode ser o apagar ou no lance eletrônico de deletar, né? Você acabar com um arquivo. Então, é deletar os sentidos, se a gente fosse traduzir ao pé da letra. Então, já começa com um nome assim, tipo... bizarro, né? E é uma desenvolvedora que realmente existiu, tá, galera? E a galera começou a traquear essa desenvolvedora porque parece que onde a galera passava muito mal, o jogo sumia. E eles queriam saber por que o jogo sumia. E a galera que jogava muito, que curtia o jogo, contava nos fóruns que apareciam sempre homens de gravata e terno que mexiam nas máquinas. Então, vira e volta, elas entravam em manutenção, eles não podiam jogar, ficava todo mundo muito puto, mas tinha alguém mexendo nas máquinas, né? E a teoria da conspiração, né, era que o jogo era um projeto ultra secreto americano, cujo objetivo era verificar a possibilidade de controlar e interferir na mente dos jogadores. Inclusive, rola a lenda que tem mais de uma pessoa que morreu de ataque cardíaco depois de morrer no jogo. Que a pessoa morria no jogo e caía morta logo em seguida. Ixi. Então ficou muito pesado, né? E tem especialmente o Steve Roach, que tinha declarado nos fóruns em 2006 que ele era um dos desenvolvedores dessa produtora alemã aí. Ele que trouxe essa história à tona, né? E depois que essa história colou nos fóruns, um monte de gente veio falar que jogou Polybius, que lembra de Polybius e tal, mas ninguém acha o ROM desse jogo. Você acha remakes do ROM desse jogo, mas ninguém achava o ROM original dele, né? Então fica aí a teoria de que rolou um efeito Mandela. A galera leu a história e falou, pô, será que isso daí não é o jogo que eu joguei? E criou-se falsas memórias, né? Mas é engraçado porque a teoria da conspiração sobre a teoria da conspiração, né? Realmente rolou esses homens de preto, esse experimento de controle mental, o que será que tinha acontecido? Por que é uma empresa alemã relacionada com o governo americano? E a gente sabe, né, que com o MK Ultra realmente rolaram experimentos bizarros aí no governo americano, especialmente na década de 80 também, né? Então fica aí o grande question mark. É realmente um tipo de tentativa de experimento de controle mental? Ou é um efeito Mandela disso, né? Então, muito, muito bacana. Teoria da conspiração. Muito bom. Cara, isso me pega muito mais do que possessão, espírito, morte, assim. Eu acho que conspiração imperialista é um bagulho que me impressiona mais hoje em dia. E tá errado? Não tá errado, né? Não tá. Então, nunca acredite. Nunca acredite nos governos, né? Mas isso é muito interessante, porque imagina se realmente for verdade. Se aqueles programação super pânico moral dos Estados Unidos falando mal que os jogos estão destruindo a infância, se essa história cai na mão dessa galera aí que tem gente que morreu, fudeu, né? Então, acho que se essa galera não rastreou, talvez seja falso. Mas essa galera também é tão um pinel das ideias que pode ser verdadeiro, porque essas são tontas mesmo. Então, não sei. Tô dividido aqui. Tem toda uma parada com o nome do jogo, que teria sido referência ao grego Políblio, que criou um tipo de criptografia muito inicial, muito primitiva ali com os gregos, né? Então seria o quadrado de Políbio. Então tem toda uma pegada, tem referência em cultura pop, referência em Simpsons. É muito bacana a história do Polybius. Eu gosto bastante como estudo de creepypasta e como elas se espalhavam nos fóruns antigamente, assim. Mas eu acho que ela é uma das primeiras, assim, que, tipo, que teve um efeito da galera dizer que lembra jogar. Porque, tipo, as outras histórias são muito centradas em ti. Eu sou o cara que tinha fita do Majora's Mask que tava amaldiçoada. Eu sou o cara que teve o ROM de Sonic que tava amaldiçoado. Essa não, essa todo mundo falou, não, joguei mesmo, passei mal. Isso que é muito legal. É muito legal as pessoas passarem mal e morrer, né, Lucas? Parabéns aí pela sua... Dependendo da pessoa, é sim. E não precisa cortar que eu falei isso aí. É tudo verdade. É tudo verdade, eventualmente, né? Ali também um delírio coletivo, né? Exatamente. Um passa mal, aí conta que passou mal, aí o outro vai na onda, e aí é aquele efeito dominó.
E, cara, a gente tem uma volta disso, né? Dá uma volta aí, porque, por exemplo, quando a gente tem esses jogos novos, assim, tipo aqueles Lender, as 8 páginas, assim, é meio que uma volta que se dá, né? Que quer dizer que agora existem jogos de creepypastas, que não são de jogos. Então parece que meio que deu uma volta, então criou todo um subgênero de jogos de terror com essa pegada. E não importa se eles parecem mal feitos, se eles têm uns gráficos feiosos. A ideia é você jogar alguma coisa que seja muito assustadora e que não precisa ter uma história muito marcante, só precisa ser uma coisa que dá um pouco a ideia de quebrar a quarta parede, né? 5 Noites em Fred. Foi um mega sucesso por causa disso. Era feio, era tosco, os bichos tinham uma cara mega de Uncanny Valley, né? E a história do jogo era a história de uma creepypasta. Ele se vendia assim, cara. Sim. E apesar de não ser muitos anos 80, vários deles têm essa pegada PlayStation 1, né? Iniciozinho do PlayStation 2, que é esse gráfico mais... É o low poly que a gente fala, né? Que é o 3D mais feinho, né? Que virou todo um estilozinho desse tipo de jogo. Eu acho que influenciou bastante a cultura de mods, né? Você estava falando que hoje em dia é bem mais fácil você mexer no código de um jogo, pegar ROM, e tem muitos mods que são inspirados, ou tipo, uma creepypasta influencia a modificação de um jogo que depois vira um jogo próprio, né? Isso é muito bacana. Teve até um jogo que foi cancelado, que era uma sequência de Silent Hill, que o anúncio dele foi feito em um jogo de terror que tinha uma vibe creepypasta, que era o Peach PT, né? Ah, sim. O PT foi maneiríssimo, cara. Foi muito legal. E ele foi feito pra ser confuso, pra ser difícil de ser decifrado. E o que você tem que fazer pra progredir nele não faz sentido lógico, assim. É o tipo de coisa que você leria num fórum. Exato. Faz tal coisa e vem uma voz atrás de você. É um looping, né? É um corredor que você vira, basicamente segue reto, vira à direita, acha uma porta e a saída. E a porta da frente seria o porão, só que você volta pro começo. E aí o objetivo do jogo é tentar abrir a porta pra sair da casa de vez. Só que cada vez que você percorre o corredor, uma coisa diferente pode acontecer, assim. E tem uns segredos nesse jogo de você ficar 15 segundos parado, depois virar, ouvir uma voz. Acho que tem até código Morse, assim. Eu não tive as moral de terminar, mas eu admiro o esforço que ele foi muito baseado nesse tipo de coisa de fórum, né? Eu nem tento, sou muito cagão, bicho. Eu não tenho medo de nada, de filme, Mano, jogo pra mim eu não consigo, mano. No Dead Space eu entendi que não é pra mim mais essa ideia. Um dia eu vou voltar ao canal da Twitch do Mundo Freak só pra ficar jogando esses jogos, só pra vocês verem que, cara, eu fico no chão. Eu fico, não consigo avançar. Andrei, eu sei que você... né, você como eu não assume mais gamer otaku, né, gosta ali da que coisa. Isso? Na minha cara, uma face. Falou Isekai mais cedo. A última vez que eu vi de Isekai foi no Anime Friends 2005. Não, eu vou fazer uma indicação pro Andrei agora, quando ele voltar a fazer lives aí, Doc Literature Club, porque aí você vai escrever poesia pra sua crush, pra sua waifu 2D, e é um jogo que vai ali eu não vou dar spoilers pros ouvintes também, nem pra você, mas vai te surpreender se você já não jogou, né? Mas é um jogo que ele chega ali todo amiguinho, amigável, ali, nossa, quero conquistar vou escolher uma garota aqui pra eu conquistar, pra eu chegar nela e tudo mais, e tem aquele clima ali de azaração, aquela coisa de você tá entrando num clube de literatura, pra flertar com as menininhas, e aí, de repente, entra ali um negócio muito pesado, o jogo meio que rompe com a quarta parede, te coloca numa situação assim bizarra e joguem. Vou jogar. É um jogo que ele te surpreende em muitos aspectos. Ele não foi inspirado em creepypasta, nada, mas parece que você está vivendo uma creepypasta. Parece que você está vivenciando a situação. É muito bom. Ele te põe nessa situação de ser a pessoa que está presenciando um negócio bizarro. Vale muito a pena. Eu tô um pouco assustada nesse momento, porque, né, aquela coisa da gente deixar o lurk pros amigos aqui na Twitch, eu deixei lurk aqui para uns amigos meus, e a Leti falando sobre esse jogo, eu tirei um print, tá, pra provar. Eu estou numa live de um moço que está jogando esse jogo nesse momento. Eita, rapaz. Olha aí, a creepypasta procedural. Pois... O mais legal desse jogo é que a sinopse e os vídeos de trailer dele não explicam o que ele é de verdade. É um mega bait. É muito bom. Sim. É muito bem feito. Ele se vende como um jogo de menininha, de fazer diário de coisinha fofinha. Visual novel. Muito engraçado, cara. Vale muito a pena. Calma aí, mas eu não vou conquistar minha crush? Não vou... A tsundere? Eu gosto da tsundere. Vai. Vai, você só não sabe como. Exato. Tem que fazer uma poesia pra agradar o gosto da moça. Apenas. Entendi. Eu sou um poeta, eu sou escritor, eu acho que tem vantagem aí, frente a outros jogadores. Acho que eu vou conseguir. Lá, jogou a carta, hein?
Que medo, né? Começar as primeiras estrofes. O André, ele é escritor, mas ele aprendeu o termo Brasil Veranil e ele repete faz uns 5 Mundo Freaks esse termo. Brasil Veranil, Brasil Veranil. Por que o Brasil Veranil? É porque eu disse que eu sou escritor, não disse que eu sou um escritor bom. Então, por favor, me ajuda. Fiquei muito interessada. É muito caro esse jogo? É gratuito o jogo. Então eu já vou baixar agora, porque eu quero jogar coisas bizarras. É isso. É de graça, viu? É de graça. Amei. Já tô aqui. Se é de graça, então o produto é você. O produto pra muita vergonha que tu passa, né? Provavelmente. Falando nisso, já estou passando muita vergonha nesse mês de outubro lá na Twitch, porque estou fazendo uma maratona só de joguinhos de terror. E quando o jogo de terror não é de terror, ele é terror de triste, que eu escolho uns jogos triste pra jogar. Eu tenho o dedo muito podre. Eu começo gritando e termino chorando. Vai lá ver eu, twitch.tv/ponzuzuju. Estou terminando chorando agora. Fica a recomendação, muito bom ver jogo jogar. Tá de graça o Literature Club mesmo no Brasil? Pra mim tá $15, cara. Que bosta. Eu já tô abrindo a Steam nesse momento. Ô Lucas, quando você vê uma situação dessa, você pensa o seguinte: se eu fosse brasileiro, esse $15 seria muito pior. Isso é reparação histórica que chama. É isso aí, muito bom. É gratuito, é que tem uns plus aqui, que aí custa dinheiro. Tem uma versão plus que eles lançaram, inclusive não faz muito tempo atrás, que ele adiciona algumas coisas novas no jogo, mas eu não cheguei a jogar essa ainda, mas dizem que é muito bom, vale a pena, também não é um valor nada absurdo, né? O jogo tá de graça, mas o gás tá sem conto, né? Eu preferia estar no lugar do Lucas. Os caras acham que Estados Unidos é luxo. Pois. Olha, eu vou falar para vocês uma coisa, que começou tudo bonitinho, de coraçãozinho, bolinha, e aí os seguintes dizeres no começo do trailer. Esse jogo não é nem um pouco recomendado para crianças, pois tem conteúdo perturbador. É isso, já tô baixando aqui. Vamos lá. Instalar. Gente, então, gostaria muito de agradecer a todo mundo que ficou até aqui. Primeiro nessa live maravilhosa, né? Que estamos aqui transmitindo ao vivo. E a você que está chegando ao final desse podcast. Eu vou deixar esse momentinho do Jabex para os nossos convidados falarem um pouquinho deles. Marcelo, onde o pessoal te encontra? Mensagem final aí para eles. Continuo produzindo conteúdo predominantemente sobre videogames. Eu tenho um blog chamado Miojo Cru, e é exatamente só isso, miojocru.com, tá um compiladão dos meus textos lá. Pelo Twitter, meu arroba é Marcelos, 2 L's o S _V, igual tá no meu nome, e é o mesmo user do meu canal da Twitch. Eu tenho feito lives inclusive tô jogando Majora's Mask, continuo jogando Majora's Mask às sextas, fiz um especial de Metroid, tô investindo bastante nesse subemprego de passar vergonha jogando coisa ao vivo. Então, Twitter, Marcelos_V, na Twitch também, e miojocru.com. Eventualmente, um texto ou outro pintando no portal da UOL. E afirmo que miojo cru é muito bom. Você coloca o salzinho assim, come. Gostoso demais. Preciso dizer que a comunidade do canal do Marcelos é uma das comunidades mais joia da Twitch. Obrigado. Eu vou transmitir o recado. Por favor, você tem que ir lá assistir e ver por você mesmo. Primeiro que eles são muito... Tipo, você chega, alguém novo fala oi, já puxa papo com você, não sei o que lá. E são muito engraçados. Não há uma transmissão que eu não morra de rir pelo menos umas 3 vezes. Então, veja. E quando você apareceu, te reconheceram. Falaram do Magicando e tudo. Falaram. É a Juliana do Mundo Freak? Eu falei, mas da parte de quem? Se for cobrança, não sou eu, não. É isso aí. E, Leti, onde o pessoal te encontra, as suas transmissões, dê aí todo o seu jabex. Cara, pra me encontrar, sempre falando sobre militância aí, não descanso muito, né? Tô sempre militando, brincadeira RS. Letícia X Mota com 2 T's aí no Twitter, todas as redes, Twitch também, Instagram. Você me encontra por esse mesmo user. E faço streams quando eu não tô comentando o campeonato, né? Que é o meu trampo principal. Sou comentarista de Valorant, como eu mencionei, e tá rolando campeonato. Se você se interessa de alguma maneira por esportes e gosta de FPS, enfim, acompanha lá nos canais do Valorant _BR na Twitch, no YouTube também, que as transmissões estão acontecendo agora, valendo vaga aí pro Brasil jogar lá fora estão disputando contra o Latam, né? Pra ver se eles conseguem jogar lá fora do Brasil. Tá sendo bem legal. A companhia aérea? Não. Nossa, Andrei, mano. Nossa, pior que
Foi além, Andrei foi além. Você que está procurando o canal da Letícia, é Letícia X Mota, esse Mota é com 2 T's, tá bom, ó? Tá aí, todos os links no post. A Letícia me prometeu que vai me ensinar a jogar Valorant, que é jovem. Eu não sou jovem, eu sou um aluno difícil. Poxa, é um jogo muito jovem, mas eu tenho um pouquinho de medo do Valorant só por umas coisas feias que eu passei no Overwatch. Depois, Leti, eu quero conversar com você. Se o Valorant tá melhor. Beleza. Se quiser jogar junto também, vamos marcar. Fazer uma party. Eu vou fazer todos vocês perderem, já aviso logo, porque eu sou muito ruim no FPS. Mas desde Perfect Dark, vocês estão vendo, né? Então é isso, gente. Gostaria muito de agradecer. E aquilo, lembrar a todos vocês que não olhe para trás. Para todos vocês que não olhe para trás, pois a lua pálida sorri largamente para você. Fazer um pedido pro editor, agora que chegou bem no finalzinho, um pedidozinho pequenininho pro editor. Editor, você que me ama, eu te amo também. Aqui nos finalzinhos, deixar um beijo pra galera que ouve a gente de outros países. Eu tava vendo a lista de outros países da galera que ouve a gente, cara, e tem galera na Chechênia, em Singapura, na Jordânia, Hungria, Finlândia, Turquia. Se você é um ouvinte e chegou no final desse episódio, nos créditos, nos pós-créditos, e tá ouvindo a gente, e você mora fora no Brasil, conta pra gente, da onde que você tá ouvindo o Mundo Freak. Beijão aí, galera. Muito bom, muito bom. Um beijo aí pra galera das International. Rindo. Só essa semana foram 40 países, André. Olha que bacana. Rapaz, nem sabia que existia tudo isso. Parecia que fosse 5 países só. mundofreak.com.br